Hoje eu vou fazer um café aqui. Acabei de chegar de uma caminhada. Fui passear um pouquinho, andar um pouquinho, exercitar, porque isso faz muito bem. Eu estava pensando hoje aqui sobre a obediência, né? Se eu sou uma pessoa obediente, eu sou uma pessoa desobediente. Com o, com o passar do tempo, eu fui tendo algumas modificações, né? Porque eu sempre fui assim muito cabeça dura para as coisas, sempre fui. Você coloca um negócio na cabeça, fica nervoso. Vamos dar um exemplo aqui. Uma vez eu queria que a minha mãe comprasse uma mobilete. Olha só, uma mobilete, gente. E coloquei na cabeça que eu queria mobilete, mas eu não tinha assim noção do que era o valor, né? O quanto custava uma mobilete. Também não tive a curiosidade de pensar. Eu só queria saber da mobilete. Coisa de adolescente, né? Queria mobilete. Ó, cafezinho. E aí eu acabei indo lá, a gente morava na periferia da cidade lá, né? Acabei indo lá na loja, naquele tempo chamava Buri. E visto o preço da mobilete, convenci minha mãe de ir até lá. Minha mãe foi junto comigo. E viu as parcelas e não cabia no bolso dela e do meu pai. E eu fiquei muito decepcionado, fiquei com raiva, né? Até desrespeitei minha mãe, desrespeitei o mundo, porque você acha que tem que ser na sua hora, no seu jeito, no seu tempo, né? Com o passar do tempo a gente vai vendo que a vida não é assim, né? A gente chega no mundo sem nada e as pessoas nos dão as coisas aqui. Para começar, Deus nos dá a vida, nossos pais dão o nosso sustento, dão a educação, dão um lugar para a gente morar. E a gente acha que a gente é alguma coisa. Eu vejo crianças aí dando tapa na cara do pai, da mãe. Não são obedientes, né? Talvez porque não tem alguém para fazê-los entender que precisam obedecer. Existem horas que a gente precisa mostrar quem manda. A aguinha fervendo e o cafezinho saindo, ó. Gostoso. Eu gosto de café bem forte, bem amargo. Amargo assim para quem gosta de café doce, né? Eu tenho minha tia que põe bastante açúcar no café e fala que de amargo já basta a vida. Isso é uma frase de brincadeira, né? Que a gente sabe que a vida não é amarga, não. A vida é boa. Mas estamos falando de obediência. Você é uma pessoa obediente? Por exemplo, eu vejo num jornal ou num anúncio de TV que você precisa praticar esporte. E aí eu medito sobre aquilo, eu penso sobre aquilo e falo assim, é bom praticar esporte, né? Eu comecei a praticar esporte com mais ou menos 10 anos, eu estava na quinta série e naquele tempo a gente tinha a educação física. E o professor fazia a gente correr mesmo, né? Corria muito. 2 aulas da 1h30, a gente corria 1h30. A gente só respondia a chamada e o professor mandava ficar correndo na quadra ali durante 1h30, debaixo de um sol quente. Se fosse hoje em dia, as pessoas falam, isso não pode, tá maltratando. Eu não vejo como maltratando, não. Até hoje eu tenho esse gosto por caminhadas, por sair, né, por movimentar o meu corpo, porque eu aprendi isso. Então,
Eu obedeci às ordens do professor e eu aprendi, isso foi bom para a minha vida. Mas tem coisas que as pessoas põem na nossa frente para serem obedecidas, que nem sempre é bom. Eu já vi situações em que minha própria mãe me ensinou coisas que eu não deveria obedecer, ou eu não quis obedecer porque eu achei errado. E realmente eu estava certo. Então, o final da obediência é a sua compreensão sobre aquilo. Quando você vai ensinar um filho, que eu tenho filhos também, eu sempre explico por que eu estou ensinando aquilo, por que eu estou dizendo para não fazerem aquilo. Porque quando vem a compreensão, a obediência é mais fácil. É mais fácil de obedecer, né? Quando você entende o que você está fazendo. Quando você não entende, você não consegue obedecer. Por exemplo, meus filhos eram pequenos e eu me lembro uma vez que eu falei, ensinei para cada um de uma idade, né? Falando assim, olha, essa aqui é uma tomada de energia elétrica. Não pode pôr o dedo ali porque dá choque. O choque não é bom. E eu ensinei dessa forma. E nunca precisei colocar nenhum protetor como fazem hoje em dia, né? De tomada. Porque eu ensinei e eles me acataram naquilo porque eu expliquei o que acontecia. Por que eu tive esse carinho com os meus filhos, esse cuidado de explicar? Porque eu passei por uma situação assim, uma vez. Uma vez eu estava na casa do meu avô, em Presidente Prudente. Eu era bem pequeno ainda, devia ter os meus 7 anos mais ou menos, 6, 7 anos. E ele tinha um esmerilho de amolar faca, né? O café tá pronto, hein? Se quiser tomar café, vou pôr um golinho aqui. Pra gente que gosta de café com açúcar, esse café está um veneno. Está horrível. Mas eu gosto assim, bem puro, né? Água e café e acabou. Ó, sem fazer careta, hein? Tá bem amargo. E eu tava ali com o meu avô e eu vi ele amolando uma faca no esmerilho e eu achei aquilo muito interessante, aquela roda ali saindo faísca. Pegava a faca assim e passava no esmerilho. Achei aquilo interessante, sempre gostei de coisas elétricas, de coisas de máquinas, sempre gostei. E ele me viu, né? Olhou para o lado, me viu, amolou a faquinha dele, desligou o esmerilho, eu vi onde ele desligou o esmerilho. Olhou para mim e falou assim: Julinho, não mexe nisso aqui. E saiu. O meu nome é Newton Júnior, Newton de Almeida Júnior. Tem muitas pessoas que me chamam de Júnior e outras de Newton, depende de onde a pessoa me conheceu. Se foi na infância, na vila lá de casa, é Juninho. Meus parentes também é Juninho. O meu avô, por ter sotaque italiano, era Julinho. E eu não esqueço dele falando isso. Ele subiu, porque lá era um sobrado, né? Onde a gente estava era o fundo do quintal. Eu esperei ele subir e fui lá onde ele tinha mexido no interruptor e botei a mão lá para ligar. Ele tinha acabado de falar para mim não mexer ali. E o que eu fiz? Fui mexer. Então, quando a gente dá uma dica ou ensina alguém,
sobre determinadas coisas, a gente sempre tem que lembrar que a gente também já desobedeceu. A gente também já fez coisa errada. Então a gente tem que sempre pensar primeiro na gente. Eu também erro, eu também faço errado. Quando eu ensino determinadas coisas para alguém, pode ser que ali esteja a minha vontade, não o melhor para aquela pessoa, não é? Depois eu tenho que falar da mobilete, né? Minha mãe não comprou a mobilete, só lógico que não comprou. Naquele momento que eu merecia por ter desrespeitado a minha mãe, era uma bela surra. Minha mãe sempre me deu umas surras boas de varinha, de cinta, de fio de ferro. Eu lembro disso e não tenho mágoa nenhuma, viu? Tenho muito amor pela minha mãe. Merecia, né? Eu merecia, com certeza. Então a mobilete, caso resolvido. Estamos falando do esmerilho. Liguei, no que eu toquei no esmerilho, hoje em dia os interruptores são de plástico, né? Mas naquele tempo era aquela chave de ferro mesmo, de metal. Tomei um choque. Eu tomei um choque. Que eu não esqueço. Ainda bem que o esmerilho nem chegou. O esmerilho nem chegou a ligar. Pro meu avô não ouvir o barulho do esmerilho e descer lá e brigar comigo ainda. Eu fui desobediente, né? Eu penso que é porque não teve a observação dele falar isso aqui dá choque, isso aqui corta o dedo, isso aqui, se você relar aqui vai ralar a tua pele. Ele só falou não mexa aqui. E por não ter a explicação, eu resolvi mexer. Porque e se eu mexer, o que acontece? Eu sempre vou falar sobre as histórias da Bíblia, porque eu gosto muito das histórias da Bíblia. Eu cresci ouvindo estas histórias e eu tenho muito na minha cabeça isso. Uma vez Deus falou assim para o Adão e para Eva: vocês podem tocar em tudo aqui no jardim. Pode comer das frutas que vocês quiserem. Mas daquela ali, não chega nem perto, hein? Não faça nada. Aquela ali é a árvore da ciência, do bem e do mal, do conhecimento. É a árvore que você, se você tocar e comer daquele fruto, você vai ser conhecedor do que é bom e do que é ruim. Até então, creio eu que eram inocentes, iguais crianças recém-nascidas. E daí, o Adão falou assim: tudo bem, se o senhor falou para mim não tocar, não vou tocar. E o Adão foi fazer as coisas lá, passear pelo jardim. Eu não sei o que eles faziam lá naquele tempo. E a Eva foi pro outro canto, né? Acho que ela estava enjoada de ficar meio junto ali. Falar, vai para um lado, eu vou pro outro, né? Tá bom. E a Eva sozinha, eu não sei o que o narrador quis dizer com isso, se ela era mais vulnerável, se ela era mais frágil, ou se ele conseguia, se as pessoas conseguiam persuadi-la mais fácil. Eu não sei qual foi a intenção do escritor a respeito disso, se isso realmente aconteceu, se essa história é verdadeira. Mas vamos lá. Uma serpente estava enrolada nesta árvore. Olha que interessante. E a Eva, passando perto, viu que os frutos da árvore eram bonitos e fala assim: nossa, que fruto bonito, por que será que não pode, né? Por que será que não pode? Aí
aquela cobra, aquela serpente, vendo o interesse dela, falou assim: oi, tudo bem? Aí a Eva: beleza. Aí você: tudo bem. O que você está fazendo aqui? Ah, estou passeando. Olha que fruto bonito. Isso aí eu já estou inventando, né? Mas eu penso que seja assim, né? Pessoa induzindo. É bonito, mas isso aí a gente não pode tocar, não. Por quê? Olha só, por quê? Cadê a explicação para a obediência, né? Talvez a explicação de Deus para com Adão e Eva não foi suficiente. Ou foi suficiente para Adão e para Eva não. É que mulher gosta mais de saber mais detalhes sobre os assuntos, talvez. E a serpente induziu a Eva a falar assim, a tocar no fruto, né? Falou assim: por que Deus falou isso? Não, falou que isso aqui, se a gente comer, a gente vai morrer. Morrer? Eles não sabiam o que era morrer. Será que morrer é ruim? Aliás, nenhum de nós sabe, né? O que é morrer. Nenhum de nós sabe. A gente tem uns pensamentos, cada um pensa numa coisa, né? Imagina a Eva, que não sabia nem o que era isso, morrer. Aí a serpente falou assim, é narrado como Satanás, né? Sobre o tentador. A serpente falou assim: Deus não quer que você coma esses frutos, porque senão vocês vão ser igual a Ele. Vocês serão iguais a Ele, conhecedor do bem e do mal. Não vai acontecer nada. Pega um fruto. Tava aqui já, viu? Que eu vou comer daqui a pouco. Não preparei nada disso, não. Pega o fruto. Come. O máximo que vai acontecer é você ser igual a Deus. Você não acha que Deus é legal? Acho. Você não acha Deus bonito? Acho. Você não acha que Ele é poderoso? Acho. Então, você acha ruim ser assim? Olha só a indução de uma ordem. É o mesmo ensinamento, só que ao contrário. Por isso que eu falo, em todos os ensinamentos, procure saber quem é que está falando. Primeiro lugar. Segundo ensinamento, pergunte por quê. Para que você possa obedecer aquilo consciente. Às vezes você está num lugar, o seu patrão fala assim, você trabalha num depósito de material para construção, seu patrão chega de manhã e fala assim: ô João, pega esse milheiro de bloco, milheiro, hein? 1000 blocos. Põe do lado de lá. E o João, recém-chegado no depósito, começou o serviço hoje. Ó, põe tudo lá. E depois de tarde, o patrão passa e vê o João lá, meio na manha, meio de boa. João, pega aquele milheiro de bloco, põe tudo aqui. E não fala nada. Primeiro dia o João já vai sair dali muito bravo, porque o patrão não explicou. Tá me fazendo de bobo? E o que aconteceu com a Eva? A Eva, ela não fez as perguntas certas. Ela não pensou. Olha, eu ia falar de uma coisa aqui, agora estou falando da Eva. Mas ela não pensou de onde estava vindo o ensinamento. Porque aquilo ali também é um ensinamento, né? Está ensinando ela. Pode comer sim. Lógico, fruto bonito. Você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. A Eva não sabia o que era mal, não sabia o que era o bem. Ela só vivia inocentemente. E o que ela fez? Ela pegou o fruto, comeu, os seus olhos se abriram
quanto a tudo que estava ali. Ela começou a ver coisas que ela antes não via. Tenho certeza que a hora que ela comeu, ela viu que a serpente não era a serpente, era um ser que ela não conhecia também. E daí o Adão chegou perto dela e falou assim: meu, olha aqui. Aí o Adão falou: como é que você fez isso, meu? Você pegou, não era para ter comido isso aí. Ah, mas a serpente, ela que falou isso para mim. Aí começa a jogar nas costas do outro, do outro, do outro. A serpente falou: você comeu porque você quis. Você desobedeceu porque você quis. Então eu queria falar hoje sobre a obediência. Ela é difícil, você não deve baixar a cabeça para todas as coisas, mas você deve baixar a cabeça quando aquilo que foi ensinado for coerente, quando aquilo que for ensinado for explicado o porquê, para que você possa entender o porquê daquilo. É muito mais fácil. Ninguém precisa ensinar ninguém que não pode pular de uma altura de 3, 4, 5 metros de um prédio. Ninguém precisa ensinar ninguém. A gente já tem essa consciência, esse medo dentro da gente de altura. Temos medo de alguns bichos. Ninguém precisa ensinar que você não pode chegar perto de uma onça. Isso já é natural nosso. Mas determinadas coisas da nossa vida, você precisa ir aprendendo devagarinho. Você que tem seus filhos, precisa dizer não, é muito importante, porque você precisa zelar pela educação do seu filho. Diz não e diz o porquê que você está dizendo não. Vou falar mais uma vez da minha mãe. Minha mãe, eu queria ir nadar no rio com os colegas meus. E a minha mãe: ô mãe, eu vou nadar. Não. Por quê? Por quê? Não. Sem explicação. Aí um dia eu peguei, falei: mãe, deixa eu ir no rio. Lá em Assis, eu morava em Assis, né? No Horto. Ela falou assim: não. Eu falei: tá bom. Fui lá, falei para meus colegas, minha mãe deixou. E fui. Voltei depois, à tarde. Tinha nadado bastante, brincado bastante lá na água. Cheguei em casa tudo cabelo molhado. Aí eu tomei uma surra de cinta. Eu sabia que eu estava apanhando porque eu tinha desobedecido o não, mas eu nunca soube o porquê do não. E é isso que me fez errar. Estou colocando a culpa na minha mãe? De forma alguma. Mas a explicação é muito importante. Quando você disser não para o seu filho, você precisa explicar o porquê do não. Ter a paciência de explicar. Né, Lê? É. Tô aqui com a minha filha, tá me ouvindo aqui. E é muito importante, né? A parte de você explicar o porquê em todos os sentidos. Seja para os seus filhos, para os seus pais, porque às vezes, hoje em dia, eu tenho a minha mãe como se fosse uma filha para mim. Eu tenho esse prazer de cuidar da minha mãe, não tenho mais meu pai, mas de ter a paciência, né, de ter o carinho, de poder explicar para eles. Eu lembro uma vez o meu pai falou assim: eu não entendo como funciona a lâmpada. Olha lá, tem uma lâmpada ali, não sei se dá para ver. Eu não entendo como funciona esse interruptor. Aí eu peguei um papel, peguei um fio, peguei uma lâmpada, fui lá e expliquei para ele como funcionava. Eu acho que eu fiz isso e foi válido. Eu não sei se ele aprendeu, mas pelo menos eu tive a
a paciência de explicar o porquê da dúvida. Tem até uma música do Raul Seixas que fala, todo mundo me explica como a luz acende, como um avião pode voar, né? E eu expliquei porque era uma dúvida na cabeça dele. E a gente ensinar com amor, sem colocar a tua vontade na explicação. Não põe a tua vontade ali, não, na mistura. Explica se o seu filho quer sair da escola. Você explica por que não é bom ele sair da escola. Se ele não quer ir à escola, explica que é bom ele ir à escola. Explica o porquê. Não faça na marra, você vai, você vai, você vai. Ele vai sem entender. Então, tudo que você for aprender a partir de hoje, você que está vendo esse vídeo, tudo que você for aprender, tudo que as pessoas vierem trazer para você, te ensinar algo ou te dar uma ordem, que esta ordem venha acompanhado de um porquê, para que você tenha entendimento. E mesmo que esta pessoa não se sinta obrigada a te explicar, faça você mesmo o porquê que eu devo fazer isso. No caso do João, lá do depósito, ele mesmo tem que fazer uma pergunta. Por que o meu patrão mandou eu fazer isso? É porque eu estava ali sentado e ele queria me dar um serviço. Então eu entendi o porquê. Ele quer me ver trabalhando a todo instante. E como é o primeiro dia, tem que fazer a vontade do patrão sem raiva. Mas no segundo dia, você vai demorar mais para colocar o bloco lá naquele lugar, porque você fez tão rápido pensando que você estava mostrando agilidade e o patrão viu que você está sem fazer nada. Cada cabeça é uma sentença, né? Cada um pensa de uma forma, o patrão e o funcionário. Mas o aprendizado com os seus filhos, não sei se está ficando longo o vídeo, 27 minutos. O aprendizado com os seus filhos, para com os seus filhos, tenha esse carinho, mesmo que os outros não tenham com você, tenha este carinho. E quando os outros ensinarem você, obedeça e tente tirar dali o melhor proveito. Se é uma pessoa que você considera, mesmo assim, pergunta. Se essa pessoa não é uma pessoa que você considera, seja um qualquer que está passando na rua ali, falando alguma coisa por falar, pense sobre o que ele falou. Talvez o ensinamento dele vá te ajudar também. Agora eu vou terminar minhas coisas aqui. Tem a salada de frutas ainda para comer.